Olá a todos! Hoje damos continuidade ao ciclo de encontros virtuais Passeios pelo Maravilhoso, Literatura e Outras Artes, vinculado ao grupo de pesquisa Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares da Oralidade à Literatura. Este sexto encontro contará com a presença da professora doutora Karen Volobuev. A professora Karen é professora assistente doutora da Universidade Estadual Paulista, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura alemã, atuando principalmente nos seguintes temas: romantismo, conto de fadas, fantástico, ficção científica e romance de fantasia. E também com a presença da professora doutora Maria Celeste Tomazello Ramos. A professora Celeste é livre docente em literatura italiana pela Universidade Estadual Paulista e docente aposentada, prestando serviço voluntário junto ao programa de pós-graduação em letras e ao Departamento de Letras Modernas da Unesp de São José do Rio Preto. A professora Celeste tem experiência na área de letras, estudos literários, e atua principalmente nas linhas de intertextualidade, literatura comparada, mitologia e estudos literários. Então, passo a palavra à professora Karen e à professora Celeste, cuja apresentação recebeu o seguinte título: O Conto de Fadas, Os Irmãos Grimm, Brentano e Basílio. Professoras, muito obrigado por participarem deste nosso sexto encontro. Olá, Guilherme. Olá, Guilherme, Maria Celeste, boa tarde. Eu já posso começar? Professora. Obrigada. Gente, boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer imenso estar aqui com o Guilherme, com Maria Celeste, com vocês todos. Poder falar um pouquinho, assim, da presença dos irmãos Grimm e de uma série de relações deles com o folclore, né, dos contos no folclore, mas também com a literatura. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha apresentação para começar a expor para vocês os meus comentários aqui. Esse tema, ele é muito interessante porque me permite ligar os irmãos Grimm a questões literárias, nem sempre muito em pauta, né? A gente fala muito dos contos populares, da divulgação oral dos contos, circula muito a ideia dos irmãos caminhando pela Alemanha e buscando contos. Eu, inclusive, pus esse mapa aqui no início. Eles estão nessa cidade, bem aqui no coração da Alemanha, Kassel, né, quando eles vão começar a fazer a coleta. Então, até geograficamente, parece uma região adequada, né, como ponto de partida para sair em peregrinação pela Alemanha e buscar contos. Mas, ao longo da minha exposição, eu quero mostrar para vocês alguns dados que escapam dessa visão, assim, bem romantizada dos irmãos. Então, em primeiro lugar, a gente tem certas coisas conhecidas, percebidas, né? Os contos de fadas que os irmãos coletaram tiveram uma penetração, e tem até hoje, absolutamente fundamental em termos de literatura infantil, em termos de contato nosso, né, com essa produção do maravilhoso popular, e são contos que têm uma participação também em termos de teoria literária na própria conformação da nossa noção de gênero, né, de conto maravilhoso. E eu pus aqui algumas imagens, né, para refletir, né, para trazer à baila esse ambiente de magia, esse toque de encantamento que os contos trazem e que os ilustradores, o cinema, né, outras mídias, mas os ilustradores, então, buscaram em desenhos, pinturas, imagens feitas com vários recursos e materiais,
captar e transmitir para os leitores. E eu coloquei a imagem também da Dorothea Feynman, que é uma senhora que vivia nas proximidades da cidade de Kassel. Ela era da região, assim, Kassel é uma cidade não tão pequena em termos de Alemanha, mas é uma cidade longe, né, de Berlim, Munique, dos grandes centros, e essa senhora, ela cultivava verduras e galinhas, né, e ela fornecia artigos para a casa dos irmãos Grimm. Então, em certo momento, quando os irmãos já estavam envolvidos na sua coleta, eles convidavam essa senhora para entrar e ficar mais tempo, né, fazer uma visita alongada, né, ao invés de só vir vender ovos e coisas mais imediatas. E ela, então, cedeu, né, ela narrou para eles uma parte significativa, uma quantidade bastante expressiva de contos. Então, é muito comum a gente, então, pensar nos contos dos irmãos Grimm associando essas duas coisas, né? De um lado, essa atmosfera intimista, essa atmosfera mágica, essa atmosfera de encantamento, inclusive, mesmo em ambientações de grandes castelos, os contos dos irmãos Grimm, eles têm essa coisa do aconchegante, ou da perda até do aconchegante em alguns contos, né? Caso de Cinderela e tal, mas o ambiente doméstico e das relações familiares, bem ligadas, né, bem associadas a esse cotidiano das pessoas simples nas suas casas, que contam contos e que aí aproveitam nessas narrativas, inclusive experiências da sua vida, né? Então, pobreza, por exemplo, dificuldades, que a gente encontra nos contos, eles são elementos da vida de uma boa parte da população, não só da Alemanha, mas da Europa nessa época. Então, de um lado, essa atmosfera intimista, doméstica, familiar, né, das relações pessoais, e, por outro lado, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, essa senhora, essa Dorothea Feynman, ela está associada à trajetória dos irmãos Grimm, ao legado que eles deixaram, de uma maneira, assim, totalmente simbiótica. Né? Hoje em dia, a cidade de Kassel tem um monumento a ela, tem uma série de placas, né, nomes de ruas e tudo, né, indicando, então, essa conexão. Então, o nome dela e os contos, o nome dela e essas raízes populares estão muito, muito interligadas quando falamos dos irmãos Grimm. Bom, mas, como eu disse, ela forneceu muitos contos, mas não forneceu todos. Então, daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Antes disso, só para colocar algumas informações, assim, para a gente se localizar e não se perder, né? Quer dizer, de quando eu estou falando. Os irmãos, eles publicaram, aqui eu coloquei uma imagem dessa edição, né, do primeiro volume da edição, que eles chamaram, então, de Kinder- und Hausmärchen. Kinder são crianças, Haus é casa, Märchen são contos de fadas. Né? Essa palavra Märchen é um termo em alemão, é um diminutivo que significa literalmente historinha, historieta, como em português, quando a gente fala em histórias da carochinha, né? É um termo só usado em alemão para esse tipo de narrativa. É diferente de um termo composto que a gente tem em português e em outras línguas, contos de fadas, que inclusive apontam para as fadas. Enfim, então eles montaram essa antologia,
que eu traduziria, eu sempre costumo fazer isso, como contos de fadas para o lar, ou do lar, e as crianças, ou para as crianças, né? Então, o título da antologia, ele especifica a sua recepção prevista e intencionada. O que se alia ao que eu acabei de falar agora há pouco, né, o que eu enfatizei, dessa atmosfera que domina dentro dos contos também. A primeira edição, ela saiu em 1812 e 1815, são 2 volumes, um volume publicado em cada ano. Inclusive a edição da Kozak Naif, que saiu em comemoração a esses 200 anos, né? A Kozak Naif chegou exatamente a dividir em 2 volumes para mimetizar, né, para espelhar essa, né, exatamente aqueles contos dessa primeira edição e a distribuição deles nessas 2 publicações. Houve várias edições em vida dos irmãos, então a 7ª edição completa, né, porque ela foi crescendo até atingir 210 contos, a 7ª e última edição feita em vida aconteceu em 1857. Houve ainda mais edições parciais, conforme o volume foi tendo sucesso, então edições com pequenas seleções foram surgindo e também começaram a ser traduzidas no exterior, né? Então, quando eu falo 7ª edição, é a 7ª edição completa, né? Carregando aí o arcabouço que foi crescendo e foi sendo revisto pelos irmãos ao longo do tempo. Então, eu coloquei aqui algumas características que são bem típicas desses contos, são bem uma marca registrada dessas narrativas dos irmãos Grimm, que se referem à linguagem, a uma linguagem que é acessível às crianças, mas que também reflete, né, pelo seu tom popular, reflete essa origem de oralidade. Nós temos uma forte presença do discurso direto, os irmãos, nas revisões que eles fizeram dos textos, eles também buscaram simplificar, quando nós comparamos as edições, e eles foram aprimorando as suas edições, eles próprios modificavam o que eles tinham publicado antes. Então, a diminuição de orações subordinadas, né, para orações mais simples, né, não encadeadas. Os contos são marcados também por uma esfera mágica muito, muito ligada ao misterioso. A fada aparece, a gente não sabe de onde, para onde vai, né? Ela vem, ela faz o que tem que fazer e some. Então, a origem do encantamento, quem chamou, como é que ela sabia que a Cinderela precisava ou não, né, de ajuda, esse tipo de explicação não aparece nesses contos. E outra marca que também é muito típica desses contos são as repetições. Né? A bruxa tenta matar a Branca de Neve 3 vezes, são 3 irmãs, em certos contos aparecem 3 objetos mágicos, o herói tem 3 animais que vêm auxiliá-lo na sua realização de tarefas. Então, essa triplicação é muito comum nos contos e também é resultado, né, é um elemento típico da oralidade, essa triplicação, porque está aliada à questão da memorização, da facilitação para memorizar. Claro que do ponto de vista literário
tem um efeito estético isso, né? Mas é uma marca de oralidade que os contos têm. E as famosas fórmulas, não é? As fórmulas de entrada, as fórmulas de conclusão dos contos, também são repetições muito utilizadas, muito presentes nos contos dos irmãos Grimm. Então, juntando tudo isso, nós temos, então, um conjunto de contos que teve um sucesso muito grande com as crianças daquela época e continua com um sucesso imenso até hoje, e eu acho que esses traços que estão ligados à oralidade, eles vieram, então, a favor dessa recepção, dessa leitura, desse encantamento que ela produz. No entanto, como eu já fui adiantando, né, apesar de todas essas marcas, apesar da grande contribuição daquela senhora, Dorothea Fiman, a história da coleta mostra que os irmãos tiveram uma trajetória que levou em conta essa oralidade, absorveu, aprendeu com essa oralidade, mas não se limitou a ela, muito pelo contrário. Então, uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né, para a qual eu queria chamar a atenção, que é o que está aqui à esquerda, nessa coluninha, os irmãos, no momento do início da coleta, eles estavam em Kassel, eles eram bibliotecários, eles tinham cursado Direito na universidade, e eles tinham como ganha-pão esse trabalho na biblioteca. Então, a atuação dele é com palavra escrita, com livros. E é lá que eles estão trabalhando quando eles são procurados por dois poetas românticos alemães, o Brentano e o Arnim, que estão com um projeto para uma obra deles. E para isso eles querem ter acesso a material folclórico, material antigo, material popular, para que eles usem como ponto de partida, como estímulo para a imaginação poética deles. E então eles recebem essa indicação e procuram os irmãos no comecinho do século XIX, eu coloquei aqui as datas, 1806 é o primeiro contato, por carta, depois tem a visita, né? E nesse contato, é deles que os irmãos vão receber dicas para... dicas não, eles vão receber uma encomenda para que os irmãos busquem em livros material que autores, principalmente do barroco alemão, esse é um material assim menos visível, e na época também era, não só até hoje, mas naquela época era um material menos visível. Então os irmãos, os dois poetas, eles encomendam então que os irmãos façam tipo uma varredura nesses livros, inclusive também a biblioteca de Kassel tinha muitos manuscritos anteriores ao barroco, anotações encontradas em conventos, em mosteiros, então um material que regride então até a Idade Média, e a ideia então é que esses autores antigos, em contato com a população, registraram e incluíram em suas obras, em prosa, narrativas que os irmãos então coletariam e passariam para os dois poetas. Isso, então, essa encomenda foi feita, os irmãos aceitaram essa tarefa, e foi assim que começou, então, essa antologia.
Em 1807, então bem nessa época mesmo, né, os irmãos eles tinham um círculo de amigos grande, né, um círculo que eles começaram a formar na época ainda dos estudos de direito, e eles tinham contato com um pintor, o Philipp Otto Runge, que também escreveu alguma coisa, mas ele realmente ficou mais registrado na nossa história cultural como pintor. E o Runge, ele tinha encontrado dois contos que ele encaminhou por carta aos irmãos. O pescador e sua mulher. O homem é um pescador e ele vai pedindo coisas, né? Ele pesca esse peixe, o peixe pede para ser salvo, ele joga o peixe de volta para o mar, e a partir daí, sempre que a mulher do pescador tem um desejo, o pescador chama o peixe e ele atende os desejos que ela tem. E o junípero, ou a amoreira, nós temos duas traduções para o português, pelo menos, eu conheço essas duas bem diferentes, né? É uma história em que o menino ele é morto pela madrasta e ele é morto, a madrasta cozinha o menino, o pai do menino come a carne do menino e ele acaba renascendo depois como um pássaro que vem visitar a família, que ainda inclui uma menininha que é a filha da madrasta. Então, esses dois contos, O Pescador e Sua Mulher e O Junípero, foram enviados e os irmãos ficaram muito impressionados com essa narrativa que o Runge ouviu nas ruas, né? Aí é o caso de narrativas que não passaram pelo livro, quer dizer, a anotação é do Runge, mas não estavam publicados antes. Em 1810, o material reunido é enviado para Brentano, mas ele não publica. Então, em 1811, os irmãos se deram conta disso e falaram, bom, vamos nós assumir esse projeto. Então, agora, o projeto é deles. E de 11 para 12, né, o primeiro volume da antologia saiu em dezembro de 1812, então eles têm um tempo para ampliar a sua coleta, para dar a ela um direcionamento próprio, porque eles não estão mais submetidos aí à encomenda do Brentano, né? Eles mandaram 48 contos para o Brentano, estão lá, os contos são dele, mas os irmãos agora vão cuidar da sua própria pesquisa. Então, eu coloquei aqui três fontes que mais ou menos acompanham também a cronologia da coleta. Então, o primeiro momento é a pesquisa dentro da biblioteca, dentro de manuscritos, livros, folhas. É uma pesquisa, então, de arquivo. Quando os irmãos passam a assumir o projeto deles de pesquisa folclórica, eles já estão agora com o interesse voltado para a oralidade. Então, eles querem ouvir narrativas vivas, eles querem colher da memória das pessoas. O problema, como eu disse, os irmãos trabalham em Kassel, vivem do trabalho deles, e eles não têm condições econômicas, não podem simplesmente largar tudo e sair pela Alemanha ouvindo as pessoas contando contos. Então, a coleta dos irmãos, ela acontece em Kassel, começando em casa, né? A família Grimm tem vários meninos,
e tem uma irmã caçula, a Lota. E essa irmã caçula, nessa época, tem os seus 14, 15 anos, e ela tem uma série de amigas, né, mais ou menos nessa idade, um pouquinho mais velhas, e é com essas meninas que os irmãos, então, dentro de casa começam, e a partir daí eles vão ampliando a sua audição de contos na vizinhança, pela cidade de Kassel, né, até chegar aí em várias, em várias pessoas, né, tem, digamos assim, informantes que dão um conto, tem outros que dão 3, tem outros que dão 20, né, e como eu disse, aquela senhora Feynman, ela acaba sendo uma pessoa bem fértil, né? Ela tem um conhecimento bastante grande de contos e ela compartilha isso com eles. Eu coloquei aqui alguns dados, né, do nome das famílias, das pessoas, e vocês veem que, em muitos casos, nós temos professores, farmacêuticos, nós temos pessoas, então, não necessariamente da área urbana, da área rural, e não necessariamente pessoas tão simples assim, mas pessoas de classe média. Então, os irmãos, eles vão coletar com quem sabe, e quem ouviu, muitas vezes de um avô, às vezes de um parente no interior, né? Então, essa transmissão também se dá de uma maneira bastante indireta, né? Chegando até os irmãos de várias direções diferentes. Durante vários anos, então, essa tendência se manteve, mas com o tempo, né, quer dizer, em 1815 completa-se essa primeira edição, essa edição é lançada, a primeira edição ela já tem um certo impacto, tanto é que não demora para virem edições seguintes, em 1819 já tem outra, 1822 já tem outra. Então, esse impacto dos irmãos veiculando esse tipo de texto imediatamente está já dentro de um contexto de estímulo a outras coletas. Então, esse começo, né, esses primeiros anos, já começam a marcar um estímulo a edições na Alemanha em revistas, em jornais, de pessoas que ouvem contos e publicam. E aí os irmãos começam, então, a consultar essas publicações e trazer para dentro da antologia deles contos reunidos em outras regiões da Alemanha por outros coletores. Então, no final das contas, não deixa de ter verdade, né, nessa ideia de que a antologia dos irmãos Grimm tem contos de muitas regiões diferentes da Alemanha, não se restringe, no final das contas, só a Kassel, a esse miolo, a esse centro geográfico alemão. A questão é que aí a coleta não foi efetuada pessoalmente pelos irmãos. Então, essa terceira fase permite uma variedade que para os irmãos também é interessante, porque eles querem que essa antologia seja representativa, não de um rincão, de uma região, de uma coisa específica, assim, geograficamente falando e culturalmente, por extensão, mas que seja alguma coisa representativa em termos de Alemanha, né, de uma cultura, então, mais ampla. Esse material, então, né, retomando o que eu falei até agora, né,
que aconteceu? Os irmãos, eles absorveram materiais de fontes muito díspares, porque na antologia eles também incluíram coisas provenientes daqueles autores barrocos. Como eles mandaram material para o Brentano, e o Brentano acabou não aproveitando, eles então se sentiram com liberdade, inclusive eles tiveram autorização do Arnim para isso, mas eles se sentiram com liberdade de aproveitar aquilo que eles tinham reunido no início. Então, tanto materiais bastante antigos, como materiais recém-coletados, de pessoas as mais variadas, entraram dentro dessa antologia. E os irmãos, de uma edição para outra, eles revisaram esses contos, inclusive para dar uma certa uniformização no estilo, né, naqueles pontos que eu elenquei há alguns slides atrás. Então, por exemplo, eu tinha colocado ali que os contos estão num tom popular. Então, esse tom popular, os Grimm aprenderam com os contos e uniformizaram, não é uma coisa assim tão rígida, mas eles foram desenvolvendo um estilo nitidamente associado a uma expressão mais coloquial, mais singela, mais acolhedora dentro das suas narrativas. Eles se preocuparam com a forma da linguagem, e nesse sentido os textos têm um caráter literário, né, em termos de escolhas, né, que não são aleatórias, né. Bom, eu estou vendo que o meu tempo está caminhando muito rápido, então vou correr um pouquinho, né, mas os irmãos, nesse trabalho todo, com livros, com pessoas, com essas narrativas todas, eles perceberam que os contos têm uma dimensão extremamente profunda, eles são um atestado de uma história cultural, que vai além dos limites da Alemanha, que vai além dos limites da Europa, e que conectam esse veio narrativo dos contos de fadas a uma série de outras tradições, né? Então, coloquei aqui os mitos, lendas, que os irmãos também coletaram. Esse material é menos conhecido, menos divulgado, mas nós já temos, inclusive, algumas lendas deles traduzidas e publicadas aqui no Brasil. Então, eles tiveram uma atuação pensando em termos de um folclore mais amplo. Eles quiseram preservar essa tradição a qualquer custo. Então, o recurso a livros, na visão deles, é uma coisa inevitável para se alcançar coisas que talvez não estejam imediatamente presentes, ou até estejam presentes, mas em risco de se perder na oralidade. Então, eles perceberam o funcionamento desses contos, que tendem a se multiplicar, né, o surgimento de variantes, eles foram encontrando contos muito parecidos, então eles já começaram a ter suas teorias sobre como um conto pode dar origem a dois aparentados, mas que vão também ganhando, então cada um agora, uma vez havendo a bifurcação, esses contos então tem o seu próprio trajeto, a sua própria transformação pela oralidade. Então, eles tiveram essa percepção do surgimento de variantes, eles perceberam também a dimensão profundamente simbólica que os contos têm. Então,
a presença nos contos, né, o armazenamento dos contos, de conteúdos, de sentidos, não só aqueles mais imediatos, não apenas aqueles mais visíveis, mas também toda uma carga histórico-cultural, então, herdada dentro dessas narrativas. Isso levou, então, os irmãos a defender que esses contos, então, fossem preservados como tal, ou seja, os Grimm, nesse momento da sua atuação, eles estão num posicionamento oposto, né, um posicionamento de contradição em relação ao próprio ponto de partida deles, porque no início eles aceitaram aquela encomenda do Brentano e do Allen, que quiseram usar o material folclórico para adaptá-lo, para, enfim, simplesmente se inspirar nele como ponto de partida poético. E agora o que eles querem é exatamente o oposto disso. Os contos não são material de uso, né, não são matéria-prima para outros derivados, mas eles são um bem em si mesmo. Em si mesmos, eles são um bem artístico em si mesmos. Enfim, eu já estou no meu último slide, né? Só para resumir, meu tempo já está adiantadíssimo, né? Mas, resumindo tudo isso, os contos dos irmãos, então, eles estão profundamente enraizados nesse folclore, sim, mas também estão profundamente enraizados numa tradição literária, que captou mitos e fábulas e outras narrativas provenientes da oralidade ao longo de séculos. Então, a produção deles funciona nesses dois meios, nessas duas formas da gente encarar essa vertente, né, do material maravilhoso que chegou até nós, né, da qual nós estamos falando aqui. Os Grimm também dedicaram muitas páginas e muitas discussões para a ligação dos contos com os mitos, que para eles são duas formas totalmente entrelaçadas, totalmente irmanadas, né, que absorvem mutuamente, né, ideias, conceitos, sentimentos, né, projeções da experiência humana. Os irmãos, isso também precisa ser dito, né, na antologia final deles, com 210 contos, cobrem formatos narrativos bastante diferentes. Então, esses contos que a gente conhece mais, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, que a gente chama de conto de magia, que é o que o Propp estudou, esse tipo de forma é extremamente importante, numericamente muito presente, mas não é a única forma ali dentro. Então, nós temos narrativas de conteúdo mais religioso também, nós temos narrativas que se aproximam das fábulas, nós temos narrativas sem elemento mágico algum, nós temos narrativas que se aproximam do xiste, né? Nós temos contos acumulativos, então nós temos formas diferentes, e esse leque da antologia dos irmãos Grimm foi muito importante, porque quando, a partir daí, a partir desse legado dos Grimm, os antropólogos, na própria disciplina de antropologia surgiu, os estudos do folclore surgiram, se estabeleceram, os linguistas foram para o campo também, registrar a fala e com ela muitas narrativas. O que os irmãos, digamos assim, né, o caminho que eles abriram é de uma coleta aberta, né, uma coleta que não se restringe ao conto de magia.
mas se abre ao conto popular mais amplo, e que tem fronteiras aí com muitos gêneros, inclusive sagas, né, nesse âmbito mais amplo do fantástico. E, finalmente, que é o mais conhecido, né, é essa diversidade dos contos também acabou fluindo, então, para dentro da literatura infantil, que acabou, nesse momento, né, nesse começo do século XIX, ganhando essa contribuição dos Grimm, que praticamente ajudaram, né, deram uma ajuda fundamental para a literatura, para que surgisse a ideia de uma literatura voltada para um público próprio, não um público infantil próprio. Até século XVIII, as crianças liam o que tinha sido feito para todos, né? Fábulas de Esopo, né? Então, essa é uma leitura comum no século XVIII, mas não que as fábulas de Esopo fossem dirigidas ao público infantil. A partir de agora, com a antologia dos Grimm, a ideia de uma publicação específica para crianças também está colocada em pauta, e eles também deram uma contribuição a isso. Então, obrigada, vou parar minha exposição agora, vou interromper, voltar. Muitíssimo obrigado, professora Karen. Foi uma exposição muito esclarecedora a respeito dos Grimm, que confirmou muitas coisas que eu tenho lido e que eu escrevi um pouquinho na minha tese, então isso me deixa um pouco feliz. Agora eu passo a palavra à professora Celeste, então, que vai nos mostrar uma conexão entre os irmãos Grimm e um dos pioneiros ali dos contos maravilhosos, que foi o Giambattista Basile. Ok, obrigada Guilherme, obrigada Karen por aceitar nosso convite, estar aqui levando a gente para passear também, né? Que a gente tem falado a respeito do conto maravilhoso, e como deixar de fora os irmãos Grimm, não é? Não tem como. É muito importante falar a respeito deles, por serem conhecidos mundialmente, por esse trabalho maravilhoso que fizeram, né? E sempre ligado ao conto de fadas, na literatura italiana, que é a minha área de estudo, né? A gente tem muita coisa para falar também. Então, quando se fala de irmãos Grimm, a gente já sabe que tem uma relação, né, com uma obra, né, bastante significativa da literatura italiana, que é a obra o Pentamerone, né, que seria o Punto degli Punti, escrito pelo, na verdade, coletado e escrito pelo Giambattista Basile, né. Então, eu vou falar rapidamente, porque, inclusive, o primeiro público dessas aulas que nós estamos gravando, em primeira instância, é o pessoal da disciplina da pós-graduação, que já ouviu falar demais do Basile, do Straparola, né? Eu já dei pelo menos uma aula inteira sobre esses dois pioneiros do conto maravilhoso na literatura italiana. Então, eu vou falar rapidamente aqui e vou aproveitar para projetar alguns pontos e discutir a respeito deles bem rapidamente, né? Vou compartilhar com vocês agora. Os meus slides. Estão passando para vocês? Então, eu acredito que sim, né? A gente, quando fala dos irmãos Grimm, sabemos, né, que eles foram em todas essas fontes, como a Karen falou, e que eles tiveram também um papel importante na divulgação de uma obra italiana, né, que de início não foi tão conhecida na própria Península Itálica por conta de ser escrita em dialeto napolitano. Foi a obra do Giambattista Basile, né? Então eu vou me concentrar nesse aspecto, e principalmente nesse escritor alemão chamado Clemens Brentano, na verdade ítalo-alemão, porque o Brentano era um poeta alemão que era filho de pai italiano
e mãe alemã, né? Então, ele nasceu em 1778 e faleceu em 1842, sempre na Alemanha. Mas, por conta de ser filho de um italiano, ele nunca deixou de ter contato com a cultura e a produção italiana, né? Então, ele, desde jovem, o Brentano se manifestou assim como apreciador das letras, né? Enquanto estudava, fazia a universidade, ele já escreveu suas primeiras obras, né? Manifestou um talento muito grande. Então, ele já, no ano de 1800, ele já publicou uma comédia satírica, né? Que tinha o nome do protagonista, né? Gustav Wasa, e depois ele, nos anos seguintes, ele escreveu também um romance. Então, esses dois primeiros textos foram bastante significativos e mostraram a precocidade do talento desse escritor na Alemanha, né? Ele, já na universidade, conheceu dois grandes expoentes do romantismo alemão, né? Que foram o Tieck e o Schlegel. E, na relação com esses escritores, ele também produziu bastante e foi um escritor empenhado nas ideias do romantismo, né? Ele teve também, por conta da família, né, uma relação muito forte com Achim von Arnim, né, que, inclusive, era seu cunhado. Ele era casado com a irmã Bettina. Bettina seria o apelido italiano, né, para Elizabeth. Então, Elizabeth Brentano se casou com o von Arnim, e ela é conhecida hoje em dia, porque ela também era escritora romântica italiana, e era inclusive, correspondente intelectual do Goethe. Existem cartas, né, que eles trocaram por conta das ideias românticas e da relação com a literatura. Então, o Brentano era de família literária, né? E junto com o cunhado, o Achim von Arnim, ele fez essa coletânea de contos, né, que o deixou célebre no panorama da literatura europeia, né, que foi exatamente essa tradução para o português, é a Cornúpia Mágica do Menino. E eles começaram a trabalhar em 1805, né, e a finalizar em 1808. Foi no fazer dessa coletânea que eles tiveram contato, então, com os irmãos Grimm, como a Karen já nos falou, né, na primeira parte da apresentação desse nosso passeio, né? E essa influência dele sobre os Grimm foi bastante interessante, porque o trabalho do Brentano e do cunhado a respeito de coletar contos populares, e aí entre eles os contos de magia também, os contos de fadas, né? O trabalho deles inspirou os irmãos a começar um trabalho que acabou depois ficando conhecido mundialmente, não é? E apesar deles não terem, na verdade, o Brentano não aproveitou, como a Karen nos disse, o levantamento, e não publicou aquele levantamento dos 48 contos dos irmãos Grimm, que foi o primeiro, mas ele influenciou de outra forma, né? Ele, próprio por intermédio dele, e aqui eu pego de um texto mesmo da Karen, que está disponível na internet, né? Os irmãos Grimm tiveram esse contato para que eles colaborassem, e foi o próprio Brentano, né, que chamou a atenção para o filão das narrativas populares registradas em livros antigos, né? Através do Brentano, os Grimm também tomaram conhecimento da obra Conto dos Contos, em que Giambattista Basile reuniu as narrativas por ele colhidas da oralidade popular na Itália, antes da publicação dos Contos de Perrault, na França. Então, vejam, eles tiveram contato com essa obra, e nós fomos mais a fundo, inclusive, com a obra do Giambattista Basile. Como eu trabalho em pesquisa com essa obra, e tenho também uma orientanda que trabalha, Adriana Reis, nós buscamos mais informações a respeito e verificamos que os irmãos Grimm movimentaram uma tradução dessa obra do Giambattista Basile, né, que foi escrita em pleno barroco, né, na Itália, que tem o título original Punto degli Punti, ovvero lo trattenimento delle Peccerile, que ao pé da letra seria o Conto dos Contos, ou
o entretenimento das crianças, dos pequeninos, né? Também conhecido como Pentamerone, por conta da estrutura da obra. O Pentamerone recolhe 50 contos. São, na verdade, 49 emoldurados por um deles, que começa no início da narrativa, conta a história da Zosa, né, que cai numa espécie de armadilha, né, e para poder se ver livre, né, ela acaba induzindo, por meio de magia, a pessoa que aplicou essa armadilha, né, a ter vontade de ouvir contos, e que está no lugar dela como princesa, né? E aí a princesa pede ao príncipe para que os contos sejam contados, o príncipe chama 5 velhas que vão contar 10 contos cada uma durante essas noites de encontros, né? E na última noite, uma das velhas passa mal e é substituída pela própria Zosa, que conta a sua história como o último conto. E, na verdade, finaliza, porque ele começou no início. Então, os 49 estão emoldurados pelo primeiro, que é finalizado, né, como 50º conto, nesses 50 contos, que são todos de matéria popular, mas trazem a marca da magia, do maravilhoso, são então somente contos maravilhosos, né? O Giambattista Basile, ele viveu na região da Campânia, na Itália, né? Nasceu e morreu na cidade de Giuliano, na região da Campânia, que é próxima a Nápoles, né? E, na verdade, essa obra-prima dele, ela foi publicada após a sua morte. Foi sua irmã Adriana Basile, que era uma cantora de ópera famosa, né, na época, que, após a morte do irmão, publicou esses contos que ele foi coletando no próprio fazer do trabalho dele, né? Ele trabalhava como administrador da região, como era ligado à parte militar, e era também administrador. Então, ele andava pelas cidades pequenas para administrar a região. E nesse andar ele teve contato com o povo, né? Admirou esses contos contados pelo povo e os recolheu nessa obra, na qual ele também trabalhou bastante a questão literária para construir essa estrutura de moldura que era, de certa forma, já tradicional, se pensarmos na obra de Boccaccio, que é o Decameron, né, que reúne 100 contos e tem essa narrativa moldura que estrutura as outras narrativas, né? É interessante verificar que na Itália a obra dele acabou ficando mais conhecida só a partir do século XX, com o trabalho que Benedetto Croce, que foi filósofo, filólogo, né, linguista, um crítico literário muito importante para o panorama intelectual italiano, e foi ele que traduziu do dialeto napolitano para a língua italiana, né, a língua italiana standard, que a gente diz o italiano padrão, né, e deu então o nome Il Pentamerone, ossia la fiaba delle fiabe, por conta de que já no século XX o conto de magia, né, o conto popular, o conto de magia, era já chamado pelos italianos de fiaba. Então, é o capolavoro do Giambattista Basile. Capolavoro seria a obra-prima, né? E aí, então, já chegando na parte de finalização, eu cito também que existem outros estudos a respeito, mesmo no Brasil, né? Existe uma dissertação de mestrado realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, intitulada A Presença de Giambattista Basile nas Narrativas Populares de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm. O autor, né, Rosalir Cohen, se baseia em alguns estudos e afirma que esses poetas, né, o Clemens Brentano e o Achim von Arnim, né, eles também fizeram uma obra muito importante, né, reuniram em suas obras histórias e cantos populares com a intenção de dar ao povo um texto educativo
eles tinham esse tom. E esse estudioso Cohen, não é? Ele vai também falar da importância que Giambattista teve para a obra do Brentano e do Aquin, né? Von Arnim, que também se utilizaram da obra de Basile para reunir esses contos e até coletar versões parecidas, muito próximas. Não é? Então, a gente tem diversas afirmações, né, a respeito também de toda essa relação entre eles, né, os irmãos Grimm, o Brentano e o Basile, que estão, de certa forma, principalmente os irmãos Grimm e o Brentano, afastados cerca de 200 anos da obra do Basile, né, que escreveu durante o Barroco. Né. Eu tive a oportunidade de, com a Adriana Reis, fazer uma tradução comentada de um dos contos do Basile, que foi publicada na revista O Trago, né, e nós fazemos uma introdução, essa tradução comentada, apontando também esse papel importante dos irmãos Grimm na divulgação da obra do Basile na Alemanha, porque os irmãos Grimm, né, além de estimularem a tradução integral do Pentamerone para o alemão, eles fizeram isso em 1846, por conta do tradutor, né, do napolitano para o alemão, que era o Félix Liebrecht. Eles escreveram também o prefácio para essa obra traduzida, né? Então, na nossa tradução comentada, publicada na revista, nós também trazemos considerações de um professor de literatura italiana aqui no Brasil, que é o Andrea Lombardi, que fala a respeito da importância do Basile também nesse panorama do conto maravilhoso, né? Então, para finalizar, eu gostaria de sublinhar a importância que esses escritores que nós estamos tratando aqui têm, a obra deles, né, no legado da cultura popular, que foi passado para nós na literatura ocidental, né? Como os irmãos Grimm, o Brentano e o Basile trabalharam como coletores, né? Além desses, a gente poderia falar de vários outros, né? Como até no Brasil, Câmara Cascudo, Silvio Romero, né? O papel deles como coletores de narrativas orais fixadas na literatura que podem ser preservadas ali, né? É interessante notar que os italianos trazem uma variação diferente de outros escritores, que é essa questão da tradição da narrativa moldura, que enquadra, né, ela é enquadradora, ela enquadra outras narrativas. Então, isso está mais presente na produção dos escritores italianos, a partir do Boccaccio, né, que fez uma obra que não é de contos maravilhosos, né, são novelle do italiano, mas depois dele nós tivemos o Straparola, que escreveu Le Piacevoli Notti, que também apresenta a estrutura de moldura, né, o Basile e alguns outros escritores italianos, entre eles a Emma Perotti, né? São esses importantes coletores que fixaram esses contos populares por meio da literatura em diversos locais, alguns contos muito parecidos, né? Então, aí a gente pode pensar, quem contou primeiro, né? E se formos pensar a fundo, quem contou primeiro foi alguém do povo, né? Que contou aquela história, e depois foi ouvida, e foi contada, recontada, até que um coletor a ouviu, a registrou, deu uma versão possivelmente um pouco mais elaborada, né, para aquela narrativa, e aí essa obra preservou por algum tempo, mas ela também serviu de base para outros contadores, né, orais, ou outros contadores que escreveram também por meio da literatura e continuaram a transmitir essas histórias que são significativas, que são importantes para a população, né? Trazendo essa importância do narrar. Então, desde os primórdios, né, se a gente pensar que o conto maravilhoso tem suas raízes no mito, né? Então, desde a época dos mitos, né, lá na Antiguidade Clássica, que os mitos foram contados, recontados e depois escritos, né? Sempre o homem teve essa necessidade de narrar e de ouvir narrativas, né, para refletir a respeito dos pontos importantes na vida em sociedade, né, e para passar
para frente essas histórias tão significativas, né? Para fazer essas considerações, eu usei, então, essa bibliografia, né? Existe na Itália, inclusive, pesquisas como esse primeiro título que eu apresento aqui para vocês, né? Que é a respeito do papel do Punto del Conte de Basile nos contos de Brentano. Então, existem estudos a respeito, e os outros tópicos que eu falei para vocês também, a dissertação da Universidade Federal de Santa Catarina, né, a tradução comentada que nós fizemos, na verdade está na revista Belas Infiéis, que nós temos 2 traduções comentadas do Basile, e essa em específico está em Belas Infiéis, né? Usei também a enciclopédia Treccani, de literatura italiana, né, de cultura geral italiana, e textos da Karen, que estão disponíveis na internet, né, um pouco sobre os irmãos Grimm, e também apontamentos, né, para uma aula dela que traz alguns aspectos interessantes a respeito desses pontos discutidos. Então, encerro aqui a minha apresentação e volto a palavra ao Guilherme. Como eu faço para encerrar, Guilherme? Professora, nos 3 pontinhos do lado... Isso, foi! Foi! Ótimo! Professora, muito obrigado também pela fala. É muito importante a gente retomar o Basile, retomar as Preciosas na França, né? Porque quando a gente fala de conto de fadas, a gente se lembra mais do Perrault, dos irmãos Grimm, né? Então é sempre importante a gente retomar esses outros nomes que foram muito importantes para o gênero, né? Para esse gênero dos contos maravilhosos. Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas, começando pela professora Karen. Professora, por que os irmãos, então, depois de terem feito pesquisa em manuscritos, em textos antigos, e mesmo também com pessoas ali das redondezas de Kassel, por que eles passaram, então, a absorver material de livros e revistas mais recentes, talvez mais contemporâneos a eles mesmos, na fase final da coleta? Então, Guilherme, o interessante desse tipo de encontro, como a gente está tendo agora, é ver as relações entre, né, esses organismos narrativos que não vivem sozinhos. E eu acho que é exatamente isso também que eles perceberam. Eu acho que eles começam com uma visão, talvez ingênua seja a palavra certa, né? Uma visão muito ingênua de uma historinha que é interessante, que vale a pena, mas eles vão ganhando uma noção, uma consciência dos contos como uma matéria, tanto com uma profundidade histórica, como com a possibilidade do porvir, de uma manutenção. E aí, esse diálogo, né, quer dizer, diálogo assim, esse aproveitamento de materiais coletados em fontes diferentes, de maneiras diferentes, né, trazer para dentro da antologia deles outras, digamos assim, acho que a palavra não é bem essa, mas outras vozes, dá justamente essa dimensão de profundidade que eles encontraram nos contos. Então, eu vejo esse interesse deles, e eles, inclusive, escreviam, antes mesmo de recorrer a essas revistas, né, muitas revistas, teve livros, mas principalmente revistas e jornais, né, esse material periódico começou a ficar muito fértil nesse material. Eles escreviam para as pessoas e pediam narrativas. Então, essa recepção para eles é muito importante. Essa inclusão de outros pontos de vista. E isso, inclusive, assim, fiquei muito, muito interessada com essas informações que a Celeste coletou, que eu realmente não sabia,
dessa participação, né, desse estímulo para a tradução, né, do Basile pelos irmãos, mas, assim, eu não conhecia a informação, mas ela está perfeitamente de acordo com esse espírito deles mesmo, de fazer as informações virem à tona, de serem trocadas, de não se perder, né? Eles querem um enriquecimento, eles querem uma soma. Então, há uma valorização, né? A gente fala, eu mesma repito isso, e eles têm uma visão nacionalista por conta do momento histórico, das invasões napoleônicas na Alemanha, isso existe, claro, com certeza, mas em termos de estudos, de pesquisa, de publicação, eles têm uma visão cosmopolita e de pensar essa grande matéria cultural como um grande corpo interligado para o qual eles querem dar e querem receber contribuições. Muito obrigado, professora. Professora Celeste, a senhora gostaria de acrescentar algo? Eu acho interessante como o conhecimento é uma corrente mesmo, né? E a gente pode sempre ir puxando os anéis da corrente, né? Porque nós começamos a trabalhar com Conto Maravilhoso, na verdade, estimulados pela Karen, né? Pelas falas da Karen e tal. Eu trabalhava antes só com mitologia. E numa das falas da Karen, inclusive um convite da Karen para uma banca de uma orientanda dela, que é a Eva de Oliveira, a respeito dos contos do Basile, que eu acabei tendo um contato maior com a obra do Basile. Eu fui procurar ler, porque ele nos manuais didáticos, assim, os livros didáticos de literatura italiana, ele é citado muito rapidamente por conta da prosa, mas não se detém a respeito da obra dele, que é tão importante se a gente for pensar, né? A respeito do Conto Maravilhoso, principalmente. Então, por conta disso, fui trabalhar mais com o Basile, sugeri que fosse pesquisa de orientandos, e aí nós passamos, então, a trabalhar em conjunto, eu e a Adriana, nisso, e numa das falas da Karen, a Karen falou a respeito do Brentano, que a gente nem sabia, né, que o Brentano tinha apresentado a obra do Basile para os irmãos Grimm. E aí, pesquisando a respeito disso, que a gente chegou no artigo do André Lombardi, que nos fala da publicação dessa tradução, né, para o alemão, e a introdução que eles fizeram para a tradução. Então, está documentado na introdução. Então, é muito bom construir esse conhecimento junto, né? Porque sempre a fala de um vai inspirando o outro, é muito produtivo, né? É verdade. É exatamente isso, né? Professora Celeste, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Os contos de Basile, retomados pelos irmãos Grimm, foram a primeira escritura de alguns contos de sucesso, como Rapunzel, Cinderela e outros tantos? Olha, parece que sim, mas historicamente é muito complicado comprovar isso, não é verdade? O Basile, ele coletou do povo mesmo, andando, né, por essas pequenas cidades, ouvindo, e aí ele escreveu ouvindo do povo, né? Então, esse fato dele ouvir mostra que os outros também podem ter ouvido essas versões do oral, né? Porque as histórias elas vão sendo transmitidas, inclusive, oralmente também. Não precisa, naquela época, então, não era tão comum aquele texto literário, né? Então, mesmo Rapunzel, que o Basile, a protagonista do conto é a Petrosinella, então daí se dá o título de Petrosinella, que seria uma primeira versão literária, né, conhecida dessa história da moça de cabelos longos, que fica presa, né? Então, os pontos principais da narrativa estão presentes 200 anos antes na narrativa do Basile, né? Mesmo Cinderela e várias outras, né? Mas só que antes do Basile existiu o Straparola, que também traz versões muito parecidas de algumas histórias muito importantes, alguns pontos maravilhosos muito importantes. Então, o Straparola também, de onde ele tirou? Ele criou? Não, ele ouviu as histórias e as registrou, né, literariamente para serem contadas. Então,
é muito complicado a gente falar quem foi o primeiro. E, na verdade, mesmo a Suzy Sperber, no estudo dela, Ficção e Razão, ela fala disso, né, que qual é a importância de falar quem foi primeiro, né? O importante é passar essas histórias, né, e que elas sejam transmitidas, recontadas, revistas, né? Sempre tem aquele provérbio que fala quem conta o conto aumenta um ponto, né? Então, cada vez que foi contado, recontado, se modificou alguma coisa, e essas histórias chegaram a gente trazendo esse cerne importante, né? Esse ponto de reflexão que as manteve vivas, né? Vivas sendo recontadas sempre, né? Professora Karen, a senhora gostaria de acrescentar algo? Então, eu acho que a Celeste, ela tocou num ponto importantíssimo, né? Né, quem foi o primeiro? Na verdade, isso, né, que importância isso tem, porque, mais uma vez, né, é o acréscimo, é a recontagem, é a transmissão continuada que é o que conta, que importa e que sedimenta, né, essa grande importância humana que os contos trazem dentro de si. Então, eu realmente acho que o importante é manter vivo, né, e transmitir esses textos. E se mantém vivo de uma tal forma que até hoje edições são publicadas continuamente e atingem a literatura, outras formas literárias, o cinema. Tem uma série nova na Amazon que se chama Tell Me a Story, que foi lançada em 2019. Eu até comentei no nosso grupo de WhatsApp, que fala sobre dar uma nova visão para os contos de fada, na pegada ali, talvez, de Once Upon a Time, mas diferente também. Então é muito interessante como os contos sobrevivem, né, até hoje. Em formatos novos, que é exatamente o espírito lá atrás da oralidade, né, de uma coisa que não é fixa, não é estanque, mas que é vivida, né, a narrativa e a literatura, na verdade, como um todo, como uma coisa viva, né, e não uma coisa assim, né, mortinha, fechadinha, né? Transmissível, né, que ela vai sendo transmitida, né, ampliada, né? Exatamente. É verdade. Professora Karen, eu tenho outra pergunta para a senhora. Por que e como os contos do pintor... Agora eu vou tentar pronunciar o nome dele, por causa da apresentação da senhora. É Runga. Isso. Por que e como os contos desse pintor impressionaram tanto os irmãos Grimm? Pois é, isso aí é uma coisa bem interessante. Esses dois contos, eles tratam né, eles contêm imagens, eles contêm elementos muito simbólicos, que a gente vai encontrar, né, o peixe, por exemplo, né, de várias formas, né, vamos pensar na Bíblia, né, o abandono de Moisés na água, né, a baleia, quer dizer, a água como símbolo de vida, como retorno, né, e no caso do Junípero, o menino que é morto, que é servido, né, que é comido pelo pai, na madrasta serve o menino como jantar, né, isso é uma história que a gente vai ter em muitos mitos, né, da tradição greco-latina, inclusive, né, não é uma coisa específica aí, né, e são imagens muito antigas. Essa antiguidade e essa riqueza simbólica ligada à fonte da vida, à morte, ao ciclo de renovação, né, e o contraste entre aquilo que é, digamos assim, na história do pescador, né, e sua mulher. A mulher, ela sempre tem desejos terrenos, ela quer uma casa melhor, ela quer uma mobília melhor, né? E o peixe, ele é a expressão do espiritual,
do divino, daquilo que transcende né, esse prosaico. Então, a mulher do pescador, ela está, digamos assim, presa à mortalidade, ao material, ao finito. E o peixe, ele abre a possibilidade da imortalidade, do celestial, né? Celestial, assim, o universo, todos os elementos em contato. O peixe é o que ele é a fala do mundo, da natureza, né? A natureza viva, mais ampla. Então, os Grimm, eles perceberam nesses dois contos essa linguagem primitiva, mas primitiva no sentido de elevada, né? de mítica, de sagrada, né? E são textos muito também, os dois, muito cheios também de versos. Então, a sonoridade do texto faz par, né, com essa profundidade de imagens, de sentidos que essas duas narrativas trazem. E esses dois contos, eles conseguiram em 1807, então foi um momento, assim, né, foi um impacto, assim, sabe, como eu fico imaginando os dois irmãos, assim, tendo aquele desdobramento da descoberta, né, de perceber a importância e a carga que esses contos podem ter, né? Então, eu acho que essa leitura mais profunda, eles então começaram a buscar e querer dar e receber nas obras, né? Então, eu vejo por aí. Professora Celeste, a senhora gostaria de acrescentar algo? Eu acredito que sim. Nesse aspecto, por exemplo, a crueldade da madrasta, nesse conto, em matar, né, o enteado e servir para o pai, né, para o marido dela, vamos dizer, um tópico recorrente em muitos contos maravilhosos, na verdade. A crueldade está presente. Ela pode estar presente nesse sentido de mostrar uma matéria mais universal, né? Está presente também na raiz com o mito, que também tinha os sacrifícios no mito, né? E esses sacrifícios eram importantes para essa integração, né, da vida que ia além da matéria, né, ia mais para o divino. E em alguns autores, no caso do Basile, por exemplo, ela está presente pelo contexto, a época dele, que é o barroco, e é uma época de choque, né, de dureza da vida. Na Itália, por exemplo, tem o êxodo urbano, né, as pestes, né, que já aconteceram, que continuam acontecendo, dizimando a população. Então, é um momento cruel, e essa crueldade está explícita também nos contos, né, de personagens que cortam as próprias mãos, né, que são cegadas, né, que os opositores tiram os olhos, né. Então tem coisas assim absurdas que a gente, ao ler, fica tocado por conta da crueldade, mas ela é simbólica e representativa, que ela representa também o contexto e o exterior, né, daquele momento de produção também. Essa questão da crueldade, ela é muito importante para mim, porque eu faço uma comparação entre a crueldade nos contos e no meu corpus, que é a trilogia Jogos Vorazes, em que a gente tem um governo que é autoritário, que sacrifica crianças em uma espécie de reality show. Então, eu trago uma fala do próprio Darton, em que ele diz que os camponeses trouxeram para os contos deles a questão da crueldade, que eles viviam, né, tempos difíceis, mas que eles conseguiram perceber que a crueldade está em todo o tempo e em toda a história, né? Então, por mais que a gente tenha esse elemento universal, a Collins também a minha autora, né, lida com essa questão da crueldade, a crueldade que está nos reality shows, né, que a gente tem muitos acontecimentos que são
humilhantes e degradantes, e ela trabalha com essas questões e com as guerras modernas, né? Então, com as torturas que acontecem nas guerras, e ela trazendo essa questão da crueldade, ela trabalha com esses rituais antigos de sacrifício, porque essas crianças são sacrificadas, então ela trabalha, eu faço uma comparação com o motivo Tributos ao Dragão, porque esses jovens se chamam tributos na trilogia. Então eu faço uma comparação toda aí com mito, conto e literatura contemporânea. Então é bem importante para mim essa questão da crueldade. Veja, ela desde a antiguidade, né? Até a produção contemporânea. Exatamente. Professora Celeste, eu tenho uma última pergunta para a senhora. Qual é a importância dos coletores e escritores no registro do conto maravilhoso? Olha, a importância é a fundamental presença deles para a permanência, né? A gente tem esses na cultura italiana, né, que eu citei aqui, vários outros, mas os principais que são os iniciais, que a gente tem os nomes, né? Mas antes do Straparola e do Basile, a gente tem na literatura contos romanos, que são anônimos, e que já tinham a marca do mágico, do maravilhoso. Então, quer dizer, eles não foram os primeiros, né? Mas eles são os primeiros que deram nome para as obras. Os anteriores não escreveram, não registraram o nome, então são contos anônimos. Mas eles já foram importantes, desde os anteriores, para registrarem e estarem, fazerem com que aquela forma, naquele momento, ficasse fixa, não é? E todos eles, né? A gente tem os irmãos Grimm, tantos outros, Charles Perrault, vários escritores, inclusive os brasileiros, né, que foram grandes pesquisadores, como Câmara Cascudo, né, que obra incrível que ele tem, de folclorista, né, estudioso da cultura brasileira, né, é inacreditável, é um orgulho, inclusive, para nós brasileiros, né, ter esse escritor, assim, garantindo a permanência, né, ele também ouvia as pessoas, e cada conto ele escrevia quem contou para ele, né, e tentava manter a forma também que a pessoa contou. Ele refletiu a respeito da cultura popular, fez dicionários, né? Maravilhoso, o Silvio Romero também, né? Então, eu acho que a importância é fundamental para a manutenção da cultura, né? Para deixar o legado da cultura para as próximas gerações, né? Professora Karen, a senhora gostaria de acrescentar algo? Pois é, eu faço minhas as palavras da Celeste, né? O Câmara Cascudo realmente tem um material reunido realmente de peso, uma coisa assim muito representativa do nosso espaço, da nossa cultura. E nós temos outros coletores também, infelizmente menos conhecidos, menos estudados, menos divulgados. Então é importante também o Câmara Cascudo, digamos assim, puxar o carro, né, com teses, dissertações que já estão acontecendo, já vem acontecendo, e que abrem caminho para a gente também conhecer o nosso folclore, que está aí atrelado a esse grande folclore, né, do mundo, na verdade, como um todo, né, um organismo assim, bem amplo, que nos une a todos. Muitíssimo obrigado, professoras. Foi uma conversa maravilhosa para utilizar. Eu sempre utilizo a palavra maravilhoso para falar sobre os passeios, para fazer uma ligação aí com os passeios. Foi maravilhoso, então, passear mais uma vez pela Itália, passear. Aqui é a primeira vez que a gente faz um passeio pela Alemanha, né? Então foi muito bom. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês duas e espero que futuramente a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Para conversar mais ainda sobre o maravilhoso. Obrigada, Guilherme. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês dois, poder passar não chegou a ser uma tarde, né? Mas passar esse tempinho falando desse assunto que é tão importante e que eu acho que está tão presente no nosso cenário e vai continuar assim ainda por muito, 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 muito tempo.
Foi realmente muito bom. Muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Eu também agradeço vocês dois, viu? Excelente estar junto, o ânimo, a empolgação de vocês dois é contagiante. Então, eu agradeço porque eu me estimulo bastante sempre trabalhando com vocês, né? Então, a Karen sempre dando essas motivações para a gente ir mais fundo e conhecer mais sobre o Conto Maravilhoso, trazendo essas informações tão importantes para a gente, com esse jeito gostoso de trabalhar que ela tem, né? E o Guilherme também, né? Sempre empolgado, interessado, não é? Então, eu agradeço, gostei muito de passear com vocês, viu? Mais uma vez, que a gente passeia muitas vezes juntos. Sim, com certeza passearemos. Professora, muito obrigado e espero que vocês tenham um ótimo restinho de quinta-feira. Igualmente. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.